Segundo estudos, tivemos um aumento significativo para a ajuda psicológica durante o período da pandemia. Isso é uma consequência de meses convivendo com a doença que já matou milhares de pessoas, deixando o número alto de desempregados no país, aumentando o preço dos alimentos, do gás de cozinha e do combustível. Além disso, as pessoas foram orientadas a ficar de quarentena. Esses foram os fatores primordiais para o crescimento do número da procura por ajuda psicológica. O mundo esportivo não é diferente. Afinal, os atletas também são seres humanos e passam por grandes problemas. Podemos destacar a maior ginasta da história mundial, Simone Biles. Ela era a maior estrela da edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, já que lendas do esporte como Usain Bolt e Michael Phelps teriam se aposentado anos antes. A atleta tinha esperança de ganhar 5 medalhas de ouro em 6 que competiria. Porém, às vésperas das finais, a ginasta convocou uma coletiva de imprensa e explicou que o físico estava bem, mas a saúde mental não. Outra atleta olímpica que também passou por momentos complicados por conta da saúde mental foi a tenista Naomi Osaka. A tenista cancelou diversas coletivas pós-jogo para dedicar-se à saúde mental. Contudo, era sempre mal interpretada pelos críticos. No episódio de hoje, nós falaremos sobre saúde mental dos atletas com a psicóloga Rafaela Barreto, formada na Faculdade de Psicologia da Uninove e trabalha no Instituto Diferentemente. Eu sou o Cauê Costa. Eu sou Rodrigo Santana e esse é o Tangerina Cast. Você poderia nos explicar qual é a relação do aumento da procura por ajuda psicológica e durante a pandemia? Primeiro porque a pandemia é uma situação que ela foge do nosso controle, né? E a gente tem muito essa situação do controle, então de querer controlar tudo, de querer controlar todas as situações, e a pandemia, ela fugiu de tudo isso, né? Então é algo que a gente não tem controle nenhum. Então isso já foi algo que mexeu bastante com as pessoas, com boa parte das pessoas. Outra questão que a gente tem também foi a parte, por exemplo, do isolamento, né? Que foi uma mudança muito grande, né, na vida das pessoas, na nossa vida. Então, que a gente tinha uma rotina, e aí a gente, de repente, se vê obrigado a mudar tudo isso, né? Então, a gente fica isolado. Então, o isolamento, ele provoca bastante essa questão, né? Então, você ali se vê isolado de todas as suas atividades, de todas as pessoas que você tinha o costume, né, de ter o convívio. Então, isso é algo que mexeu bastante com as pessoas. Rafa, as redes sociais têm algum impacto para piora da saúde mental? Não vou dizer que sim, nem que não. Vai depender muito do caso, né? Então, as redes sociais é algo que é muito bom hoje pra gente, né? A gente tem acesso a diversas notícias, informações e tudo mais. E aí a questão é, como é que hoje eu estou recebendo essas notícias, né? Como é que as pessoas estão recebendo essas notícias? Como é que as pessoas estão fazendo uso das redes sociais? Então, a depender do caso, ela pode ter sim um impacto muito negativo na saúde mental da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje nas redes sociais como o Instagram, por exemplo, as pessoas postam um estilo de vida lá, lindo, belo, perfeito, não existe problemas, né? Então, às vezes, se uma pessoa vê isso, ela pode começar a se comparar dentro disso, né, com aquela história de vida perfeita. Só que é óbvio que ali na rede social a pessoa não posta 100%, né, do que de fato é a vida. Então, isso às vezes, a depender de como a pessoa ela faz o uso dessa rede social, né, como é que ela tem essas informações, como é que isso chega para ela e o que ela faz com isso, né, pode sim ter um impacto negativo. Nós sempre temos a visão de atletas e tudo mais como ídolos e até super-heróis e não aceitamos tão bem quando eles acusam de estar passando por dificuldades na saúde mental, né? Aí queria saber mais a sua visão referente a isso. Justamente eu acho que por isso, né? Porque quando a gente fala de um atleta, a gente fala ali de uma pessoa, o quê? Né? Meio que a gente tem essa ideia de que perfeita, né? Então ali está sempre em busca de ganhar, em busca de ser, né, claro, o melhor e tudo mais. Então a gente tem essa ideia muito de perfeição atrelada, acho que o atleta, né? Então uma pessoa perfeita, uma pessoa forte,
Então, se eles se abrem e eles colocam nessa condição, né, de saúde mental, né, então, tipo, eu tenho um problema, eu tenho uma questão com a minha saúde mental, então as pessoas ficam, acredito que chocadas, né, como assim você não é perfeito? Então, acho que justamente por essa ideia que a gente tem, de que eles são perfeitos, né, então, tipo assim, ele não pode, ele é um atleta, ele tem que estar sempre em boas condições, ele precisa ser sempre o melhor em tudo, ele tem sempre que vencer. No começo do episódio, nós falamos sobre duas atletas olímpicas, que são a Simone Biles e a Naomi Osaka. Ambas são negras. Aí eu queria te perguntar se tem alguma influência delas sofrerem mais com a saúde mental por serem mulheres e negras. Pode acontecer, porque justamente por toda a questão que a gente tem hoje com a sociedade, tanto do gênero, se a gente for falar de questão de gênero, o gênero feminino, ele está envolvido em muito mais sofrimento, né, devido a muitos preconceitos que hoje a sociedade ainda tem. A gente está numa evolução muito grande, mas não vamos deixar de dizer que ainda existem sim preconceitos, e principalmente em cima da mulher negra. Então, a mulher negra, ela tem aquela ideia, né, tem aquela ideia acerca sobre elas, que elas têm que ser fortes o tempo todo, né, que elas têm sempre que vencer. Então, isso traz sim, né? Então isso, querendo ou não, tem um impacto em cima delas. E você acha que os atletas estão mais abertos e preparados para abrir o coração e falar sobre a saúde mental? Sim, eu acho que, né, não só eles, mas como boa parte hoje da população tem um olhar, conseguiram ter um olhar mais amplo sobre isso, né? Então hoje a gente escuta mais falar sobre isso, né? Que nem vocês falaram bastante da Simone Biles, né? Foi algo que foi comentado bastante, até dentro da nossa área, por exemplo, né? Porque não se fala muito sobre isso. Então você vê ali uma pessoa, né? Dentro de tudo isso, um atleta, né? Com toda essa visibilidade que ele tem, ele assumindo isso, ele falando sobre isso. Então, conforme um vai falando, querendo ou não, isso vai dando abertura e outras pessoas vão se sentindo mais seguras para falar sobre isso, né? Então, eu acredito que, óbvio, que pode ser que ainda tenha um preconceito dentro disso, mas eu acredito que é bem menor do que era antes. Vamos ficando por aqui com essa edição. Alguém mais quer fazer alguma consideração final? Hoje, né, o que eu percebo bastante com a questão da pandemia, né, e tudo mais, a gente teve uma visibilidade muito maior acerca da saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente ainda tem uma visão, é o louco, é doido. Então, existe ainda muito preconceito sobre a saúde mental. Mas eu percebo que a pandemia, ela abriu muito mais a visão das pessoas, né, as pessoas aceitaram melhor essa questão. Né? Então, assim, quando a gente fala que a pessoa está com depressão, é frescura, levanta dessa cama, vai lá, tem que fazer. Não é bem assim, né? Então, a saúde mental, ela não se trata de frescura, né? Então, quando a gente fala aqui de sofrimento, né? Quando uma pessoa fala para mim que ela está sofrendo, eu não quero saber por qual motivo, né? É sofrimento, então não cabe a mim julgar, né? Então a gente não tem o direito de dizer, é frescura, isso não existe, isso é coisa, né? Então quando a gente fala depressão, então quando a gente fala de depressão hoje a gente ainda tem muita visão de que, é falta de Deus, vai para a igreja, vai orar, e não sei o quê, depressão é coisa do diabo. Não, e não é falta de Deus, né? Depressão, a gente sabe que existem hoje causas biológicas, então a gente está ainda caminhando, né? A gente teve uma evolução muito grande, mas eu acho que a gente ainda está num caminho, a gente tem que percorrer um caminho ainda, porque ainda existem sim muitos preconceitos acerca da saúde mental, né? E dizer para as pessoas que tudo bem, né? Você não está bem em algum momento, você não se sente bem, e você procurar ajuda por isso. Então, isso é importante, né? Você buscar ajuda, saber que você não está sozinho. Ninguém me dá apoio, ninguém sabe me escutar, todo mundo fala que é frescura, então vai em busca de uma ajuda profissional, né? Já que eles têm essa escuta voltada para isso, eles são treinados, né? Eles desenvolvem habilidades justamente para isso, para poder dar esse apoio para as pessoas. Então, existem alguns canais, eu acho que vocês tinham colocado, que é o CVV, que é um 188, então tem o SAMU. A gente tem também aqui em São Paulo, que é o hospital chamado CAISME, né? Esse hospital, ele é um hospital psiquiátrico. Então, às vezes, numa situação de emergência, né, entrar em contato para levar a pessoa para lá, principalmente em situações de tentativa de suicídio e tudo mais. Então, eu acho que é bem bacana, né, a gente poder divulgar isso também. Hoje também no Instagram, por exemplo, eu desenvolvo um trabalho para falar justamente sobre saúde mental. Então, quem quiser pode me seguir lá, que é o meu Insta, é @psicorafa. Então, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Tangerina Cast. Não esqueça de seguir
nas redes sociais, Instagram, Twitter, @portal Tangerina. E no site também, confira nossas matérias por lá, que é o tangerina.com.br. Muito obrigado por nos ouvir. E se estiver passando por algum problema psicológico, procure um médico especializado ou ligue no número 188, @psicorafa também. Muito obrigado. E até a próxima edição.